bem no fundo de você mesmo. Você é um cara bom tentando ser mal ou você é um cara mal tentando ser bom? Eu acho que sou um cara mau que está tentando ser bom. Já houve um homem tão controverso quanto Jon Jones? Um lutador com potencial quase ilimitado, todo ele realizado para se tornar um homem que, dentro do cage, é considerado o maior de todos os tempos. Você já teve medo de alguém? Sim, quem? Não pensei que seria Jon Jones na noite da nossa luta. Por baixo de sua boa aparência psicológica, uma fachada de fé e valores familiares, há um homem desgraçado e desanimado, juntando as peças de uma vida que ele parece tão certo de destruir. Lutador estrela John Bones Jones. Jon Jones foi preso em Las Vegas. O homem de 34 anos foi acusado de agressão doméstica de menor potencial ofensivo e de danificar um veículo. Eu odeio vocês, tenho muitos demônios, muitos. Mesmo agora, como campeão mundial dos pesos pesados, suas ações mais recentes em manter a divisão refém provam que ele é um homem que, no fundo de sua psique, simplesmente nunca mudará. É assim e por isso que todos odeiam Jon Jones. Em 2011, Bones Jones, com 23 anos, tornou-se o campeão mais jovem na história do esporte ao derrotar o novo membro do Hall da Fama, Shogun Rua. Mas, com o título em mãos, a mentalidade de atleta desapareceu. Em seu lugar, veio uma propensão para a garrafa, a fama e a vida noturna, facilmente acessíveis ao novo garoto propaganda do UFC com 3 defesas de título. Um ano após sua ascensão, a percepção dos fãs era principalmente positiva. No entanto, ter 2 episódios de dirigir sob influência no mesmo ano seria o primeiro sinal de um homem mentalmente fraturado, lutando para lidar com a fama e a fortuna, e talvez com os demônios dentro dele também. Ele cultivou uma relação quase simbiótica com álcool e drogas para se transformar no lutador perfeito. Uma semana antes de cada luta, eu saía e ficava completamente bêbado, e minha lógica era que, se esse cara conseguisse me vencer de alguma forma, eu poderia me olhar no espelho e dizer que, bem, eu perdi porque fiquei bêbado na semana anterior à luta. Então é uma rede de segurança embutida, sim, exatamente. Seria seu chefe de todas as pessoas, que novamente aumentaria a pressão e talvez catalisasse a destruição mental de Jones. Com Jon agendado para enfrentar Dan Henderson para uma defesa rotineira no UFC 151, a lesão deste último dias antes da luta deixaria Shelby Sonnen como o homem a entrar, mas com o conselho dos treinadores de Jones, ele não arriscaria aceitar. Como resultado, deixamos um evento já em decadência, agora sem sua principal atração, acendendo o pavio para Dana White atacar sua maior estrela e sua equipe. Ele é um campeão impopular e acredito que isso não vai melhorar sua fama em relação a nós. Lorenzo e eu estamos revoltados. Bom para você, Jon Jones, que é rico e tem dinheiro, não precisa aceitar essa luta. Mas existem muitos lutadores no card preliminar. Eles alimentam suas famílias e é assim que ganham a vida. Apesar das duras críticas do chefe, o legado de Jones continuaria a ser traçado com mais defesas apertadas, mais vitórias, muitas das quais imortalizaram alguns dos maiores da história. Mas seria o confronto com Daniel D.C. Cormier que realmente desvendou sua psique, revelando o vilão por baixo, o lado sinistro que talvez estivesse lá todo esse tempo. Ei, você ainda está aí? Estou aqui. Você era apenas a pessoa mais falsa. Eu realmente admiro que você possa ser tão falso. Eu gostaria que eles me deixassem ao lado para que eu pudesse cuspir no seu rosto. Você sabe que eu absolutamente te mataria se você fizesse algo assim. Você nunca poderia me matar. Ah, te aposto que eu poderia. Então você deveria tentar, John. Você realmente deveria tentar, John. Eu literalmente te mataria, sim. Vamos tentar isso, John. Literalmente te matar. Vamos tentar isso, John. O acúmulo alimentado por ódio. O agora icônico confronto de imprensa resume a rixa à perfeição, um evento que levaria a uma multa para Jones. A chance de confronto, agora legalmente, viria eventualmente no UFC 182. Com a rixa e o alvoroço fervendo no auge, era a hora. Bom chute de Jones. Olhe para isso. Vai à distância. John. Gol. Jones! Jon Jones pode ter tido seus detratores e a falta de espírito esportivo no final de tudo provavelmente só aumentou esse número. Mas a essa altura era difícil negar sua grandeza. Um homem que, diferente de qualquer um antes dele, parecia quase imortal e encontrava a vitória com uma aura de confiança incomparável. Mas sua história, mesmo como um incontestável rei peso por peso, estava longe de terminar. Operadora 3830 do 3911, local da emergência?
Sim, ocorreu um acidente de carro na Wandsboro com a Avenida Southern. Eu me pergunto se este é o carro do lutador Jon Jones. Agora para as últimas notícias sobre a investigação de Jon Bones Jones. A polícia de Albuquerque busca o campeão do UFC Jon Bones Jones por um acidente de carro com fuga ocorrido ontem. Estou meio assustado e mais chateado que ele não ficou para se desculpar ou algo assim. Ele precisa assumir responsabilidade e deve haver alguma punição. Até agora, as ações incriminadoras de Jones foram exclusivamente suas, sem envolver mais ninguém. Dessa vez foi diferente. Negligência grave, uma mulher grávida ficou ferida como resultado e um homem olhando apenas para seus próprios interesses nas situações mais graves. Eu estava claramente desorientado. Desorientado pelo acidente? Com certeza. Que diabos acabou de acontecer? Foi um grande impacto, tudo foi rápido e eu tinha cheiro de álcool. Eu apenas senti que se a polícia viesse, seria uma situação ruim para mim. A punição se encaixava no crime, segundo o UFC. 18 meses em liberdade condicional, cinturão retirado no mundo das artes marciais mistas, suspenso da empresa e legado manchado para sempre. Em suas ações subsequentes, o antigo rival, Daniel Cormier, alcançou o trono, iniciando o que muitos consideravam um legado ainda maior. Jones, por fim, voltaria a lutar contra o pouco compatível Ovin Saint-Preux pelo cinturão interino. Como uma revanche com Cormier não ocorreu por lesão. Dominância esperada de um lutador do calibre de Jones, parecia que nenhum tempo passou enquanto o ouro era enrolado em sua cintura. É revelador que, mesmo após todas as ações, devassidão e crimes, cada fã, o sentimento era extremamente positivo. Mas esse sentimento vacilaria no UFC 200, no qual sua revanche tão esperada com Cormier finalmente se concretizaria. Antes, na mais acirrada competição no maior palco esportivo, Jones arruinou sua reputação subitamente. Para alguns, suas atitudes fora do octógono eram perdoáveis, mas ser rotulado como trapaceiro com drogas nas artes marciais mistas é como uma sentença de morte no esporte. Eu não tomaria nada que melhorasse meu jogo, eu não trapacearia, isso simplesmente não é quem eu sou. Inimigo público número 1 e, apesar de um protesto de inocência, a amostra B confirmaria as suspeitas da agência antidopagem dos Estados Unidos. Após um ano de suspensão e a retirada do cinturão, os dois rivais finalmente se enfrentaram. O UFC nunca perderia a revanche, considerando as ramificações monetárias. Havia muito em jogo, e danificar um pouco mais da integridade do esporte por uma super luta era par para o curso UFC 214, e a luta tão esperada finalmente aconteceria. Diferente de sua última saída, que une sua mentalidade ousada, mas proposital, levou-o a elogios dos fãs. Ele agora era o vilão supremo, o cara mau. Você é um vagabundo. É por isso que você parece um vagabundo da última vez. Como eu pareço, DC? Ei, tudo isso é só... Ei, escute, isso é tudo. É só pra mostrar. Você parece um viciado em crack de terno. Eu posso parecer um viciado em crack de terno, mas nunca fui um viciado como você. Então você pode dizer que eu pareço um, mas nunca fui um. Como numa pantomima, Bones queria se apropriar de tudo que DC fez durante a sua ausência. Audiências judiciais, acusações, esteroides, tudo passado. Era o aqui e agora, o presente. E o sentimento dos fãs, no final de tudo, se equilibrava em quem quer que fosse o vencedor. São artes marciais mistas, e frequentemente não há um bom final. Não há passeio ao pôr do sol, e embora Cormier tenha se saído melhor do que em seu duelo inicial, ele agora estava despedaçado, quebrado, despachado por seu maior rival em uma revanche que há muito buscava para encontrar redenção. Jones saiu do outro lado como o vencedor e mais uma vez o garoto propaganda das artes marciais mistas. Notícia devastadora para Jon Jones. Testou positivo para Torrenta Ball um dia antes da sua luta no UFC 214 em julho. Não engane o esporte, os fãs, nem a mim. Você tem todas as vantagens físicas, senhor. Mais uma vez, esse cara zombou do esporte. Nunca é simples com Jon Jones. E assim, por um tempo, a ordem foi restaurada. Cormier, mais uma vez, o governante dos pesos pesados leves. E Jones banido do esporte pelos próximos 15 meses. Uma vez trapaceiro, sempre trapaceiro. E a longa lista de pecados de Jones teve mais uma adição.
Daniel, por outro lado, ascenderia ao estrelato dos esportes de combate aos olhos atentos dos fãs, conquistando o status de campeão duplo ao dizimar Stipe Miocic, antes de abdicar do trono dos pesos pesados leves para se concentrar em novos desafios. Foi lá, naquela lacuna, que Jones eventualmente retornaria. A revanche está sobre nós, Jon Jones e Alexander Gustafsson. Alex só precisa entrar naquele alcance de boxe e ele não consegue chegar lá, então esse tem sido o problema até agora. Lá vai você, boa entrada lá de Jones, conseguimos isso. Primeira tomada por cima, cotoveladas de Jones. Ah, sapatos, Jon Jones recuperou o trono. Uau. Paul Jones. Integridade e reputação abaladas, mas ele retornou como um rei do peso pesado leve, derrotando facilmente seu antigo rival Alexander Gustafsson. Isso recuperou parte de sua reputação no mundo da luta, já que sua primeira luta foi uma das poucas vezes em que parecia mortal no octógono. 2 defesas adicionais sobre os eternos contendores Anthony Smith e Thiago Santos também foram claras, mas era evidente que a maré estava mudando. As atuações de Jones já não expressavam mais a intensa determinação que ele mantinha, o aspecto psicológico que o levou até aqui dentro e fora do ringue. Agora um homem seguindo rotinas, suas vitórias eram apenas paradas na estrada para a aposentadoria. Isso reflete os níveis em que Jones estava. Estar no auge do esporte e ainda perceber algum concorrente à frente são apenas distrações. Verdadeiramente um luxo que apenas os maiores lutadores podem afirmar ter. Essa mudança culminaria em um confronto com o abalado Dominic Reyes. Uma luta que, como muitas anteriores, parecia uma conclusão inevitável. A típica história de um jovem desafiador silenciado e colocado em seu lugar. Como o DC, como todos eles, cara, você é um peão neste jogo. Você é só uma peça do quebra-cabeça, cara. Estou tentando ser ótimo, cara, e você é apenas uma parte disso. Todos permanecem invictos até me enfrentarem. Apesar do recorde invicto 12-0 de Reyes, a preferência dos fãs pelo campeão demonstrava seu talento para a luta. No entanto, ao trancar a porta da jaula e Bruce Buffer ler aquelas linhas icônicas, a maré começaria a mudar. Grande tiro. Dominic Reyes e Jon Jones vão à distância de 25 minutos esta noite, rapaz. Essa está nas mãos dos juízes. Uau. Por decisão unânime e... Ainda incontestável. Apesar de Reyes ter liderado na maioria das métricas, foi Bones quem venceu naquela noite. Até os maiores apoiadores do campeão consideraram sua vitória questionável. As artes marciais mistas são impiedosas, e na história de Jones, o mocinho nem sempre ganha. Quais são as emoções passando pela sua cabeça agora? Decepção. Eu estou orgulhoso de mim mesmo, cara. Eu sei que ganhei aquela luta. Eu estava lá. Eu não preciso assistir ao replay. Eu fiz Jon Jones parecer apenas um homem. Eu levei a luta para ele. Ah, cara, sim, o grito por roubo tinha e ainda continua a ser excessivamente usado hoje, mas este era incontestável. Dominic teve tudo injustamente tirado e agora, ao ver sua queda em 2024, só torna sua história mais triste, pois imaginamos o que poderia ter sido. E com esses eventos transcorrendo, o ódio por Jones aumentou um pouco mais. Alguns acreditam que ele perdeu o amor pelo jogo. A permanência no topo o tornou complacente, possivelmente até entediado com seus oponentes. Sem um objetivo motivador na vida, é fácil se desviar do caminho correto. Oi, Jason. Oi, oficial Brown Albuquerque. Você ouviu um disparo? Eu ouvi. Você também? Sim, eu ouvi. De onde veio? Eu tenho que fazer uma investigação de embriaguez ao volante. Ok, senhor. Me acompanhe por aqui. O que você vai fazer com ele? A prisão, agora uma situação comum, levaria a 1 ano de liberdade condicional, um ato generoso considerando seus outros crimes. Essa alegação de complacência pode ter tido mérito, como sua futura renúncia ao trono dos meio-pesados demonstraria. Mas desta vez foi por vontade própria, em vez de qualquer meio legal. Claramente, notícias da série de concorrentes externos. Jon Jones anunciou oficialmente sua renúncia ao título de meio-pesado ontem.
Oficial, sim. Quando toda essa coisa de peso pesado se resolver, veremos o que funciona para ele. Jones, com seu sucesso e falhas, buscava mais, o que talvez o mantinha equilibrado na borda das escalas morais. Iniciou a busca pela glória dos pesos pesados, mas mesmo com tais altas ambições, seus demônios internos permaneceram inquietos. Polícia! Código 18.405, posso ajudar? Temos um chamado de violência doméstica. Uma mulher sangra pelo nariz e boca. Jones foi detido em Las Vegas na sexta-feira de manhã, pouco após ser introduzido no Hall da Fama do UFC. Jones é acusado de agressão doméstica e adulteração de veículo por supostamente dar uma cabeçada em um carro da polícia. Eu te odeio, eu te odeio. A ação desprezível que incorporou o tipo de homem que, por baixo de tudo, o sucesso, a glória, Jones sempre foi, e eu acho que esta declaração do próprio Jones após seu incidente de atropelamento e fuga anos antes resume perfeitamente você. Sabe como alguém me disse, eles disseram que você sabe, segundas chances não deveriam ser entregues, você sabe, elas deveriam ser conquistadas, você sabe. Jones fez pouco para se alinhar com essa noção, vez após vez, os mesmos erros, as mesmas desculpas. Após 2 anos longe dos holofotes, o esporte continuou, com novas eras, novos reis, legados e histórias. Com a saída de Francis e Ngannou do trono, a divisão dos pesos pesados ficou sem líder, com a coroa pronta para ser conquistada. O movimento, incentivado por Jones ao longo dos anos, finalmente chegou a hora de acontecer. Lutar numa categoria de peso superior trará novos desafios e fatores. O peso extra certamente impactaria na velocidade, versatilidade e poder de Jones. O teste crucial das novas armas de Jones foi com o francês Cyril Gane. Reconhecido como o melhor atacante, ele simbolizava a nova era das artes marciais mistas. Assim como existia um ciclo entre os delitos e desculpas de Jones, o mesmo ocorria com suas vitórias. Os mesmos detratores, alegando que desta vez ele perderá o próximo na fila para derrubar seu legado, uma previsão que, claro, falharia em se concretizar. Ele está jogando bem. O homem, ele é o bode, última coisa. O novo rei dos pesos pesados, agora um campeão de 2 vias e para muitos consolidado como o maior de todos os tempos. Uma defesa contra o peso pesado GOAT Stipe Miocic seria a cereja do bolo para finalizar tudo o que ele trabalhou. Para uma última dança para encerrar sua carreira e conceder-lhe uma aposentadoria ilesa, o UFC 295 foi a data definida, no penúltimo card de 2023. E aí, pessoal? Aqui estamos nós novamente. Você sabe, John Jones estava treinando ontem à noite, se machucou, ele estava lutando e rasgou o tendão que conecta seu peitoral ao osso 8 meses. Vai precisar de cirurgia, ele está fora. Uma reviravolta do destino dos deuses das artes marciais colocou a oportunidade de ouro nas mãos de um inglês, Tom Aspinall. Com Jones fora e Miocic se recusando a lutar com um substituto, o UFC montou uma luta entre Tom e o atual principal artista de nocaute do esporte, Sergei Pavlovich. O primeiro derrotou o russo e agora, com 2 cinturões em circulação, parecia haver uma resposta lógica. A velha tradição, descobrir quem é o legítimo herdeiro do trono. Este é o jeito das coisas no UFC, o jeito que sempre foi, e o cinturão simplesmente deve ser unificado. A questão de quem é realmente o maior tem que ser respondida, mas Jones se tornou o primeiro a minar tal prática, provavelmente com a ajuda do UFC. Quero enfrentar John Jones na próxima luta, pois precisamos unificar o título dos pesos pesados, que atualmente tem 2 campeões, o que considero inadequado. É estranho criticar meus chefes, mas não concordo com essa situação. Só pode haver um campeão de pesos pesados, um nome, um rosto, e vamos descobrir quem é. Enquanto um Aspinall saudável e no auge aguarda, Jones insiste em um confronto com o agora envelhecido Stipe, um homem que, embora seja considerado o maior peso pesado de todos os tempos com 4 defesas de título, agora é uma casca decadente de seu antigo eu. É um confronto que, além de Jones, ninguém quer ver, e agora parece que os horizontes de Jones só se ampliaram ainda mais. Um novo alvo, um novo inimigo em sua mira, escolhido a dedo intencionalmente com o objetivo de conseguir uma vitória fácil e se aposentar invicto. Um adversário que à primeira vista você presumiria ser o último que alguém escolheria. O atual campeão de 2 categorias, Alex Poitier e Pereira, atendeu perfeitamente aos interesses de Jones.
Um homem de apelo global, principal vencedor do UFC 300, com o valor monetário de suas vendas de pay-per-view. Estilisticamente, é uma combinação perfeita. A falta de pedigree de luta do brasileiro provavelmente levará ao mesmo fim de Ciryl Gane. É ousado afirmar que Jon Jones, com seu pedigree de luta, evita um possível confronto. Mas ao ocultar respostas no Twitter que refletem a percepção dos fãs, diria que isso é um barril fumegante. É realmente difícil negar as realizações de Jon Jones. Sua supremacia e versatilidade no cage são inigualáveis, mas apesar das falhas fora dele, a conquista da admiração dos fãs é algo que ele nunca conseguiu como outros lutadores com legados menores e que se tornaram favoritos. É justo dizer que Jon Bones Jones só pode culpar a si mesmo.